A graça e a paz do Senhor. Amém? Nós estamos estudando essa revista que chegou agora aqui. Eu dei uma pausa na semana passada, sobre o Espírito Santo. Então, quem não recebeu essa revista, ela chegou mais edições. Se você ainda não pegou, pegue, nós vamos voltar a estudar. Na semana passada e hoje, eu fiz uma interrupção para estudar esse livro, algumas partes desse livro, e sugeri para que os irmãos comprassem e lessem esse livro aqui, sobre a grande aventura masculina. Então é um livro que ensina, por exemplo, os pais, as mães a educarem filhos, homens, as esposas a compreenderem melhor os seus maridos e os próprios homens se compreenderem melhor. Então eu falei domingo que até ficaram tirando sarro de mim semana inteira, o pessoal ficou fazendo bullying comigo, o pastor é vítima. Eu falei que agora que eu estou descobrindo que é ser homem, mas agora, então ficaram tirando sarro de mim. Mas porque esse livro aqui realmente é um livro sensacional, todo homem deveria ler esse livro. Eu vou pedir, aí não pedi ainda, mas sem que alguém quiser, eu posso pedir na editora esse livro para que você leia. E na semana passada esse autor divide a vida de um homem em 6 estágios. E o que foi interessante para mim esse livro é o seguinte, que certas coisas que eu percebia na minha vida, e às vezes eu pensava que era a marca do pecado na vida do ser humano, na vida do homem, esse autor aqui diz que não é o pecado, é a imagem de Deus no ser humano. A imagem de Deus. Então eu falei, ufa, que maravilha, é o que eu sempre esperava ouvir, é isso aqui. E o que nós precisamos é canalizar, orientar os meninos, os adolescentes, da maneira certa, com os princípios de Deus. Então é um livro baseado basicamente na vida de Jesus e na vida de Davi, para mostrar os 6 estágios da vida de um homem. Então ele começa, semana passada eu falei, o primeiro estágio é o filho amado. Para alguém ser um verdadeiro homem, ele precisa ser o filho amado. Mateus capítulo 3, verso 17, quando Jesus foi batizado, o Pai falou, Tu és o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Além de saber-se amado, toda criança, não só menino, mas menina, precisa saber que é amado pelo Pai e que ele é valorizado, que ele é importante. O Deus sabe que Jesus precisava disso e Deus confirmou isso. Então Jesus foi amado. O próprio Davi, o nome Davi quer dizer amado. Amado de Deus, amado do Pai. Depois dessa fase, essa fase do filho amado, precisa de segurança, de apoio, de não ser mimado, mas amado. Você precisa criar com disciplina. Eu falei tudo isso semana passada aqui, não vou repetir, não vou repetir o que eu falei. E depois dessa fase vem a fase do cowboy. Ele chama que o menino precisa, aí na fase dos 12 anos, 13 anos, ele precisa descobrir o mundo. Esse impulso por exploração, por aventura, foi o próprio Deus que colocou lá. E ele precisa ser testado, ele precisa conhecer os seus limites. Então, às vezes, quando o pai, a mãe, cada capítulo ele fala de um aspecto e fala como nesse estágio da vida o homem pode ser ferido, seu coração pode ser ferido, machucado, e pode impedir a sua maturidade. Ou, como ele usa aqui, o homem ser emasculado, quer dizer, perder a sua masculinidade. Então, por exemplo, na infância, se uma criança não é amada, se ela não é valorizada, se ela é desprezada, desrespeitada, ela vai crescer com uma ferida. Se alguém perdeu o pai muito cedo, ou não teve um pai presente, ausente, isso vai gerar uma ferida. Esse livro vai mostrar como Deus vai tratando essas feridas do coração para que a pessoa alcance a maturidade. Então, se na infância, não teve um pai que foi amoroso, que foi presente, que ensinou, que foi um mentor, um guia, essa criança vai crescer com problemas emocionais, problemas afetivos, problemas relacionais. Aí no período que ele chama, no período de cowboy, o menino precisa ser incentivado. Que é latente, aí é um problema, é latente no coração de todo homem a agressividade, isso faz parte. Então, por exemplo, quando eu me converti, eu sempre gostei muito de filmes de ação, de aventura, de faroeste, de tiroteio. Na minha cabeça eu me sentia mal por gostar disso. Esse livro aqui falou, não, Deus criou você para ser guerreiro, Deus criou você para gostar de luta.
Isso não está errado. Eu falo aleluia. É por isso que esse livro aqui foi bom. Aleluia. É isso mesmo. Faz parte da natureza masculina isso aí. Então ele fala, se o menino é podado, ele é cortado, se ele não desenvolve-se esse período da vida, ele vai ser ferido aí. Se ele não tem alguém para mentorear, para educar, ele vai ser ferido. Então ele conta aqui, por exemplo, o autor desse livro, que ele nunca foi bom em esportes. Né? E o pai dele, quando ele era pequeno, o pai dele estava presente, cuidou bem dele. Mas depois de um período que o pai ficou desempregado, o pai entrou na bebida, começou a beber e se ausentou completamente da vida dele. Então, nesse período de pré-adolescência, ele não era bom em esportes, ele não era bom em atividade física, e uma vez ele foi defender uma pessoa e apanhou de um grandão lá, quebrou o nariz dele, e ele ficou arrasado. E daí alguém chegou e o chamou, um professor o chamou para ele fazer artes marciais. E quando ele fez aquilo, ele começou a ganhar confiança. Ele disse que ele conseguiu controlar o seu próprio corpo, que ele não tinha muita coordenação motora e mais, ganhou disciplina e nunca mais se envolveu em briga. E aí ele disse que aquelas artes marciais, aquele esporte o ajudou para ter mais confiança. Então, por exemplo, ele diz uma coisa natural de menino. Por exemplo, o menino está construindo um bloco, aquelas construções assim, forma uma torre. E daqui a pouco o menino quer destruir tudo. Aí alguém chegou para ele e falou assim, não. Um pai fala para a criança, não, você não tem que destruir, você tem que aprender a construir. Aí ele disse, é tolice. Todo menino precisa destruir alguma coisa. Ele precisa se sentir forte, que ele é capaz de destruir alguma coisa. Então ele diz, de vez em quando ele chama os filhos dele para explodir algumas coisas. Eu lembro quando era menino, ele explodia, tinha aquelas bombas, explodia. Ele falou, isso aí faz parte da força. Ele precisa saber que ele tem força, que ele é capaz. Se você ficar cortando, se você super proteger e impedir que o seu filho corra risco, você vai estar podando e o ferindo. Nessa fase da vida ele precisa correr riscos. É óbvio que o pai e a mãe estão presentes para orientar, para ter os limites adequados, mas ele precisa provar sua força. Isso é natural. Então, essa agressividade, essa coisa toda, você precisa canalizar para o bem. Aí ele fala do aspecto da natureza, do ar livre, como Davi, como Jesus viveu a sua vida ao ar livre. Ele critica nesse livro como às vezes a igreja apresenta uma fé cristã muito afeminada, Jesus como muito doce, e esquece o aspecto másculo de Jesus, que Jesus era às vezes duro, Jesus pegou em chicotes, Jesus expulsou, Jesus enfrentou as suas dificuldades. Então, esses aspectos é muito importante. Na minha cabeça, foi muito interessante. E para os meus filhos também, né? Para os meus filhos me ajudou muito na educação dos meus filhos agora, esse período, que eu tenho 2 meninos. Então é isso aí. Filho amado e cowboy. Isso eu já falei bastante. Agora o terceiro estágio e o quarto estágio, quando o menino vai alcançando já a juventude, casa dos 18, 20 anos, é que ele chama o período do guerreiro. Esse é o terceiro período. É que o menino já está se formando e ele vai se tornar um guerreiro. E aí tem vários textos bíblicos que ele vai mostrar isso. Ser um guerreiro é parte da imagem de Deus no coração do homem. Porque Deus é um Deus guerreiro. Se você vai pegar o Velho Testamento inteiro, eu vou citar, não vou ler para vocês. Êxodo 15:3, Isaías 42, Salmo 24. E os textos bíblicos que falam que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e o fortaleceu para a guerra. E o Espírito do Senhor encheu Davi e o fortaleceu para a guerra, para a batalha. Jefté, e o Espírito do Senhor o encheu e lhe deu força para enfrentar a batalha. Então, há vários textos bíblicos que mostram o Espírito Santo dando força para a pessoa guerrear, batalhar. E Deus é um Deus guerreiro. Então, Deus colocou no coração do homem um desejo por lutar por algo, por guerrear, que há coisas que vale a pena lutar. Então, essa força, esse desejo, é a própria imagem de Deus no coração humano. E aí vem
Às vezes a ideia é que é o contrário. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia que a gente não podia cantar esses cânticos de guerra. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso. Ele falou, não. Ou então, homem de guerra é Jeová. Ele falou, não podemos cantar. Esse aí fala só de guerra, a gente tem que falar só de paz. Então fica falando essas coisas, mas você olha para a Bíblia, há uma guerra, há uma batalha para ser lutada. E esse desejo, por exemplo, do meu coração, essa atração que eu sempre senti, como a maioria dos homens sentem, por temas bélicos, de guerra, é um negócio que Deus que colocou. E esse cara, às vezes a igreja está afastando os seus jovens, porque não apresenta uma guerra para guerrear, uma luta para lutar. Fala para ele, você tem que vir para a igreja e ficar quieto. Você tem que conter sua energia. Você tem que ficar, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. E você não canaliza essa força juvenil para o bem. Você só poda, e ele vai ficando uma pessoa reprimida. Ele disse, você precisa soltar o selvagem que há em todo homem. Você precisa soltar e canalizar pelo Espírito Santo de Deus, como o Espírito Santo fazia e fez. Quando o Espírito Santo encheu Davi, encheu Sansão, Jefté e outros homens. E o próprio Jesus, João capítulo 2, quando ele entrou no templo e expulsou. Então há vários textos aí que eu não vou ler, mas você sabe disso. Os salmos estão cheios disso. Davi foi o maior guerreiro. Quando ele entra na fase guerreira, vai lá e enfrenta Golias. E foi uma guerra que ele guerreou. E ele enfrentou aquilo ali. Então, o problema hoje, por isso que esse assunto é importante, porque a maioria dos temas da igreja são temas focados na mulher, femininos. E hoje a maioria dos homens estão vivendo uma crise de passividade. Os homens estão muito passivos. Assustados com a independência feminina, os homens vão ficando passivos. Os meninos, hoje, principalmente a nova geração, são muito passivos. E esse é um problema que a gente precisa enfrentar. Eu quero ler só um texto aqui, Deuteronômio capítulo 1, verso 26. Deuteronômio 1, 26. Capítulo 1, verso 26. Moisés falando com o povo. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é esse povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos de Enaquins. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso cresces no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho, por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Moisés está falando, vocês deveriam lutar contra os gigantes, e vocês não lutaram. O Senhor tinha dado a vitória para vocês, a terra para vocês, mas vocês não lutaram. Vocês ficaram passivos, vocês murmuraram, vocês se acovardaram. Esse é o grande problema dos homens, que nasceu com Adão e Eva lá no Gênesis, quando Eva foi seduzido pela serpente e o homem estava presente, e Deus colocou o homem para falar, para liderar e para guerrear contra a serpente, o homem se calou. Tem um livro muito bom chamado O Silêncio de Adão. Adão se calou. E Eva tomou a frente de Adão e o pecado entrou no mundo, porque o homem se calou. Qual é o problema hoje? Que os homens se calaram. Os homens se tornaram passivos demais. As mulheres assumiram a direção e o homem
está sempre, às vezes, fugindo da sua responsabilidade. A guerra que tem que guerrear, que ele fala, é assumir a responsabilidade. É assumir a família, é assumir o trabalho, é assumir a integridade, é assumir a luta contra o mal. Que há causas pela qual você deve lutar. E no coração de todo homem, você precisa restaurar, resgatar esse desejo. Esse desejo. Então, às vezes, o coração do homem, do guerreiro, ele é ferido quando dizem, por exemplo, que é errado você fazer isso. Quando ele não encontra nenhuma causa para lutar, nenhum objetivo para ele viver, alguma coisa maior do que ele. Então, às vezes, vai ficando ferido. Quando uma criança, quando um menino é insistentemente podado, cortado, fechado, podando. A programação, por exemplo, da igreja com os adolescentes tem que mudar, tem que incluir ar livre. Não tem que ser só dentro da igreja. A gente tem que levá-los para fazer viagens missionárias. Tem que ir para o sertão, para o meio dos índios. Precisa de mentores para orientá-los, mas eles precisam fazer isso. Eles precisam ser formados nisso aí. E isso, de fato, vai transformá-los. Então, dentro do seu coração, do meu coração, há esse desejo. Ele diz assim: o que é que nós podemos fazer para criar bem homens que sejam guerreiros? O que nós precisamos fazer? Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 18, verso 32. Diz o seguinte: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou às minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. O salmista está dizendo que o Senhor lhe deu armas, capacidade para lutar, para guerrear. O Senhor fez isso comigo. Lembra quando Deus falou: tu és o meu filho amado, em ti está o meu prazer? Jesus saiu do batismo e foi para Mateus capítulo 4, foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ali Jesus teve a batalha inicial, a luta. Ele teve que enfrentar Satanás, a tentação e os limites do seu corpo. Se tu és o filho de Deus, você está jejuando 40 dias, transforma pedras em pães, usa o seu poder para o seu próprio bem. E o diabo tenta Jesus. Tenta Jesus no deserto 3 vezes. A tentação é a luta, é a luta. A vida é uma luta, a vida é uma batalha, a vida é uma guerra. E você precisa treiná-los para ser capaz de lidar com isso, com essa guerra. E a igreja, e nós precisamos dessa visão. A vida é assim. A vida você vai enfrentar o mal. O mal está instalado na sociedade. O mal está no coração humano. A tentação, a sedução, o inimigo vem de toda maneira. Se você não estiver preparado, o que vai acontecer? Então um homem precisa ser treinado para isso. O autor desse livro, ele leva os filhos dele para fazer uma iniciação. Então, por exemplo, a iniciação. O filho dele fez 14 anos. Ele leva para escalar uma montanha. Um preso no outro, para confiar no pai. Mas se soltar, morre o menino. É uma coisa de louco. Mas ele fala assim, ele precisa ser iniciado. Então leva para as montanhas, leva para fazer coisas ao ar livre, porque ele está iniciando ele, para ele aprender ali na dureza, na batalha. Como é isso? Como é a vida? E quando a gente protege demais, quando a gente abafa, quando a gente vai, isso aí não é bom. Quando a gente tira a energia do combate, você está ferindo. Aquela energia você tem que canalizar bem, você tem que canalizar. Então eu sempre gostei de filme de guerra, de luta, de ação. Quando eu entrei para a igreja eu ficava naquele conflito. Pô, mas um pastor não pode gostar desse filme. Não pode gostar dessas guerras, não pode gostar disso. Dentro da nossa alma, nós fomos chamados para lutar, para guerrear, para vencer o mal, para batalhar contra as forças das trevas, para guerrear. Nós somos chamados para fazer isso. E às vezes, é o que eu estou falando, a gente abafa
e destrói. O ministério desse autor aqui é para resgatar isso aqui. O Cacau estava contando, quando ele tinha 16, 17 anos, e o pai dele mandou ele lá para o meio do fim do mundo para cuidar lá daquilo que tinha lá do sítio. Então ele ia lá com 16, 17 anos, pegava um barco, atravessava e ficava lá, sem energia elétrica, sozinho. Se morresse ele nem urubu achava. Isso aí é a iniciação. Seu pai estava te iniciando, falou assim, vamos transformar esse menino em um homem. Por que hoje os rapazes vão fazendo 20, 25, 28 e não saem de casa? Não sai de casa, não consegue viver sozinho, não consegue administrar a própria vida. Ele quer ter tudo, quer ter a mãe, aí quer ter namorada, ele quer ter tudo. Ele não consegue. Então tudo o que o pessoal chama hoje, os psicólogos chamam de adultescência. São adultos vivendo a adolescência. Eles nunca amadureceram, nunca criaram força para enfrentar dificuldade. Qualquer coisa, colinho da mamãe, colinho do papai. Quer dizer, isso não você precisa treinar, nós precisamos treinar, os homens precisam treinar, as mulheres precisam incentivar o seu marido a ser um guerreiro. Tem uma propaganda de televisão que o cara vai lá comprar uma casa, né? Acho que é de cerveja, ele fala assim, esse é o recanto do guerreiro. Aí a mulher chega, é quarto da minha mãe, vai dormir aí. É ela que manda, né? Ele não manda nada. Quer dizer, esse é um problema. O homem vai sendo abafado, vai sendo suprimido. E aí a gente vai tendo uma sociedade efeminada. Essa é uma das minhas explicações, porque tem tanto homossexuais masculinos hoje, mais do que femininos. Pela ausência do pai, pela ausência do homem, pela ausência da autêntica masculinidade. Ou você tem aquele homem violento, bêbado, ou você tem aquele ausente, que foge, que abandona a família. Você vai ver as crianças, quem trabalha com um projeto social, eu estava assistindo uma palestra de alguém lá, ele falou, a cara da miséria hoje no Brasil é feminina e é infantil. São meninas que foram abandonados pelos pais, que são às vezes criados pela avó, pela tia, mas não tem pai. Em favelas cariocas, na maioria das favelas não tem pai, não tem homem. Só tem mulher, ou avó, ou tia, mas não tem homem para educar. E a presença masculina é que você deriva a identidade, você entendeu? A masculinidade, ela é dada. Você precisa receber de outro homem. Se você não tem nenhum homem, um avô, sábado à noite eu vou passar um filme aqui, queria que todos os avós viessem, avô, avó, todo mundo, para assistir um filme aqui que fala sobre isso. É um filme que parece que é para criança, mas é uma mensagem profunda. E os meninos também viessem, o papel do avô, da avó, na educação, na influência das crianças. Quer dizer, isso é o ministério que Deus colocou assim. Então, se a gente ficar ferindo, ficar bloqueando, você vai criar pessoas sem autêntica masculinidade. Eu quero abrir um outro texto, 1 João capítulo 2, verso 12 a 14. 1 João. João capítulo 2, verso 12 a 14. Veja o que João escreve. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens. Os filhinhos são filhinhos amados, os menores. Seus pecados são perdoados. Pais, mas para os jovens, eu vos escrevo, você tendes vencido o maligno. Os jovens, ele repete, filhinhos, de novo, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. 3 tipos, os filhinhos, os pais na fé e os jovens. Os jovens, qual é a figura que ele usa? Da vitória, da batalha,
da força. É o guerreiro. É esse período de fortalecer a força. Você venceu o maligno, vocês têm vencido o maligno, vocês têm lutado contra o maligno. Os filhinhos, seus pecados são perdoados, são afirmados no amor. Mas o guerreiro precisa da luta e precisa da vitória. Ele precisa lutar e precisa vencer. Qual é a tentação do homem? É fugir, é se esquivar, é se ausentar, é ficar passivo, é não falar, é não assumir responsabilidade, é deixar para o outro, é deixar para a mulher, é passar sempre, é deixar a educação do filho para a mãe, é ele mesmo não assumir a educação, a formação, o caráter, é deixar para a mãe, é não ser o homem que ora, que lê a Bíblia, deixa para a mãe, que ensina valores, deixa para a mãe, e vai se ausentando, vai fugindo, vai deixando, vai passando. Então assim, os jovens, essa é a fase do guerreiro, vocês são fortes. Ele diz 3 características da força masculina que precisa ser levada em conta. Coragem, você precisa incentivar a coragem. Coragem, ter coragem, a coragem física. Aí os filmes de guerra são maravilhosos, né? As histórias de guerra. As histórias de guerra. Eu fico pensando, por exemplo, num filme que eu assisti, que é baseado na história real. O Resgate do Soldado Ryan. A história do dia D. Quando os aliados desceram na Normandia e precisavam tomar aquela ilha. Mas estavam todos os nazistas na praia. E os caras vinham nos barcos. E eles precisavam vencer a guerra. Era o dia D, né? Entrou para a história. O dia D da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Eles precisavam tomar aquele lugar ali do Hitler para os aliados vencerem a guerra. Aquele dia aí os caras vêm descendo nos barcos, nos navios, aquele monte de gente. E a refilmagem do filme é gloriosa, né? Hoje eu posso falar, antes eu me sentia mal. Hoje eu posso falar, é gloriosa a refilmagem do filme. Fizeram uma refilmagem perfeita da história. Os caras falam assim, é um negócio impressionante, quando os caras estão descendo na praia e todos atirando e matando aquela... Mas os caras vão descendo. Eles descem para enfrentar uma guerra que eles precisam vencer essa guerra. Aí você vê, por que hoje nós temos liberdade no mundo ocidental? Porque aqueles caras desceram do navio para enfrentar a bala e morreram na praia. Centenas e centenas desceram para enfrentar a morte, mas eles precisavam vencer aquela guerra. E eles venceram aquela guerra. Aquele dia, eles venceram as tropas de Hitler. Milhares morreram ali, mas os caras tiveram coragem. Coragem física de enfrentar e serem mortos ali. Então você precisa ter coragem para enfrentar. Tem coisas que vale a pena lutar. A guerra. Se o Churchill não se levantasse na Inglaterra e unisse, foi de muita luta para lutar ali, os caras deram a vida ali. Quantos morreram? Para que o Hitler não dominasse o mundo. Imagina se os caras se acovardassem naquela hora ali. Então, coragem. Você precisa fomentar a coragem. Precisa de coragem para ser fiel, para ser discípulo de Cristo. Precisa de coragem. Coragem física, coragem emocional, para superar o medo, para vencer o medo. Precisa de coragem para enfrentar os desafios. Então precisa de coragem. São essas características, precisa de coragem. Coragem espiritual para vencer o mal, para vencer o diabo, para vencer os pecados, as tentações. Você precisa de coragem. A coragem é que é mãe das outras virtudes. Quando o medo entra, a fé sai. Então a coragem vai manter você em pé. Então você precisa treinar, a gente precisa treinar os meninos e nós mesmos para sermos corajosos. Vai lá, filho, encara lá. Vai lá, alguns tipos de esportes que são contato físico, você precisa praticar. Precisa ter coragem para encarar isso aí. Precisa de coragem. E o corpo, a luta, faz bem. Amém? Então faz bem, não faz mal não, faz bem. Convicção, manter os seus valores, ele diz história épica, e essa é outra coisa também que eu acho maravilhoso. Aquelas histórias épicas que a gente lia, aquelas histórias, ele fala, a maior história épica é do Evangelho. Todos esses outros filmes são derivados de imagens do Evangelho, o bem vencendo o mal.
a luta da luz contra as trevas. Todas as histórias épicas do mundo saem daí. Por exemplo, o livro que é famoso, depois virou 3 filmes, O Senhor dos Anéis. É um anel que carrega todo o mal do mundo. Esse anel, todo ser humano que olha para esse anel traz a sensação do poder, do mal que está dentro do coração humano. Então nenhum portador do anel consegue lidar. É uma figura extremamente cristã. O Tolkien, que escreveu o livro, é cristão. Então ali é o anel do poder. Nenhum ser humano consegue ter o poder sem que o mal aflore. Todos querem ter o poder. E aí no filme dele, o único portador do anel é um hobbit, é uma criatura mais improvável que consegue lidar com isso. E eles precisam destruir o mal. E aí vem todas as forças do mal, aquela batalha épica, gloriosa, que vai crescendo, que você vai vendo. E é a coragem. Aqueles que começam o filme como meninos, vão se tornando cowboys, guerreiros, até serem os reis, os sábios. Vão enfrentando o mal, vão enfrentando o mal. Essa semana eu vi pela 1000ª vez a parte do filme, estava passando essa parte. Quando o rei lá que luta pelo bem, ele faz um discurso para as suas tropas, ele diz assim, haverá um dia, poderá chegar um dia em que os homens, eles vão ser derrotados antes de lutar. Poderá chegar um dia em que os homens vão abandonar aquilo que eles mais amam e vão trair suas esposas e seus filhos. Poderá chegar um dia em que os homens vão se render. Mas esse não é o dia. Esse dia de hoje nós vamos lutar e nós vamos vencer, porque os homens vão triunfar sobre o mal. Eu ouço esse discurso e eu quase choro. E já ouvi umas 300 vezes, eu quase choro. Isso toca na minha alma. Foi para isso que eu nasci. É para isso que o Evangelho tem. Nós estamos numa luta, numa épica, gloriosa. É por isso que o autor do livro, quando o filho dele fez 15 anos, ele deu uma espada de samurai desse tamanho. Precisa ser um guerreiro, filho, um guerreiro da causa do bem. Você está lutando pelo bem. Então você precisa resgatar a história épica do Evangelho. Nós estamos enfrentando o mal, as forças das trevas que estão instaladas na sociedade, e nós estamos guerreando em nome de Jesus, pela vitória de Jesus, pelo Rei superior, pelo Rei que é digno. Essa é a nossa causa, pela qual a gente luta e a gente morre, é a causa de Cristo. É a causa de Cristo. Amém? Quando eu fui, primeiro trabalho meu como seminarista, quando me contrataram, o pastor me chamou e falou, sua função aqui é não deixar os jovens irem sábado à noite. Certo? É você conter a energia dessa moçada. Então, veja bem, a ideia era segurar os instintos da moçada. Às vezes a gente só pensa nisso. Olha, a nossa visão deveria ser, vamos canalizar o instinto desses jovens. Tinha bastante jovens. Vamos levá-los para fazer aventuras de Deus. Vamos levar para os hospitais, para os orfanatos, vamos levar para distribuir comida, Bíblia, vamos colocar eles na rua, vamos levar eles para pregar o Evangelho. Mas a nossa visão é, vamos segurar essa moçada e conter os instintos deles. Né? Então, veja como a gente precisa mudar a nossa percepção dessas coisas. Isso é o guerreiro. O tempo está passando, eu preciso passar para outra parte, a outro estágio da vida, que é ao mesmo tempo, se sobrepõe e às vezes acontece ao mesmo tempo. Que o quarto estágio da vida de um homem, da masculinidade, é o amante. O amante. Filho amado, cowboy, guerreiro e o amante. Sobre o guerreiro, ele ainda cita aqui, eu vi a anotação que eu fiz aqui, ó. Você precisa incentivar, e você mesmo, ser intencional. Às vezes o esporte ajuda muito, competição. Então, por exemplo, competição, eu tinha problema com competição. Eu falei, competição não é muito de Deus. Faz parte. Todo mundo quer ser competitivo, todo mundo quer ganhar. Você precisa incentivar a competição. Precisa incentivar a querer vencer. Nesse aspecto, não nas questões espirituais. Então ele fala, o esporte, a competição, lutar consigo mesmo, onde você é mais passivo e medroso, tomar decisão, ter coragem de enfrentar a coisa, aquilo que te deixa mais inseguro, vá lá, arrisque-se, encarar o inimigo, enfrentar as batalhas e por aí vai. Mas envolver-se, a tentação do homem é acomodar-se. É acomodar-se. O homem quer aposentar,
comprar uma TV de 47, 50 polegadas, pegar aquelas poltrononas do papai e ficar o dia todo assistindo futebol e o dia todo ali na boa. Essa é a tentação do homem. Ô mulher, traz isso para mim. Ô menino, traz isso para mim. Essa é a tentação do homem. É isso que ele quer ficar lá na boa e alguém que o sirva. Ele cita que depois que Jesus enfrentou o diabo, e o diabo foi mandado embora, aí vieram os anjos e o serviram. Primeiro Jesus teve que enfrentar o diabo para ser servido pelos anjos. Se a gente não quer enfrentar a luta, a gente se acovarda, foge dos desafios da vida, qualquer desafio do relacionamento conjugal, da educação dos filhos, no trabalho, de lidar com as pessoas, a gente quer fugir. Seja intencional, põe o guerreiro para fora, assuma, faça isso. Então, o quarto estágio é o amante, e aqui esse capítulo eu achei maravilhoso também, melhor do que o outro ainda, do guerreiro, o amante. Porque eles querem, nesse período da vida, que o homem está alcançando a maturidade na idade, que ele precisa descobre a beleza da vida. Que o homem começa a se tornar mais sensível. Que ele começa a se abrir para as coisas belas. E aí a teologia cristã chama da trindade das virtudes, que a gente sempre fala assim, o que é bom, o que é verdadeiro e o que é belo. O Evangelho de Deus é bom, é verdadeiro e belo. A gente sempre enfatiza o bom. Deus é muito bom. A Bíblia é muito boa. Deus é muito bom. É verdade. A verdade, Jesus é a verdade. A gente enfatiza sempre isso. Mas o terceiro elemento da trindade das virtudes da teologia é que é belo. Deus é belo. O Evangelho é belo. A criação é bela. A beleza. Davi, olha o que Davi escrevia. Que eu possa contemplar a tua beleza, na beleza da tua santidade. Está cheio o Salmo de Davi, os Salmos de Davi estão cheios da beleza da criação, do orvalho da manhã, dos animais, está cheio dos céus, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discurso a outro dia, e à noite anuncia conhecimento a outra noite, sem linguagem, sem palavra. Tudo isso, tudo no seu templo, que é a criação, diz glória. Então Davi aprendeu a beleza. Jesus aprendeu a beleza de Deus, já sabia. Olhai os lírios do campo, as aves do céu, que o homem começa a se abrir para a beleza da vida. E quase sempre é nesse período que ele se apaixona por uma mulher. Né? Quase nesse tempo que ele começa a olhar para uma mulher e se apaixona. E abre o seu coração e vê, a vida é bela. A vida é bela, tem um filme que chama A Vida é Bela, a história de paternidade também, lindo, do pai que cuida do filho na Segunda Guerra, também muito interessante. A vida é bela, é a beleza da criação, a beleza do universo, e o homem começa a notar isso, e mais, a beleza do próprio Deus, que nós somos criados para contemplar, para adorar, nós somos criados para reconhecer aquilo que é maior do que nós, e aí ele chama de a conversão estética, Na minha vida, a conversão estética se deu na casa dos 20 anos. Eu lembro um período da minha vida em que, é o que ele escreveu aqui, tudo que o cara escreve, identifica, toca no meu coração. De repente, o homem começa a notar, coisa que ele não notava. Você começa a ver. Você começa a ver uma árvore, você começa a ver um rio, você começa a olhar para o céu estrelado. E nesse período da vida, eu comecei a ler poesia. Eu comecei a ver que a poesia é bonita, é linda. E aí eu assisti um filme, que você deve assistir, que esse filme marcou a minha conversão estética, para a beleza. Chama A Sociedade dos Poetas Mortos. Se você não assistiu esse filme, você deve assistir. Da poesia. Você abre seu coração para a poesia. E você vai descobrindo. Aí, por exemplo, você descobre um autor cristão, C.S. Lewis. C.S. Lewis, que é um dos maiores escritores cristãos, começa a falar da beleza. Como ele sempre foi ateu, mas ele tinha uma sede. Ele escreve assim, ele fala assim, eu via uma paisagem e eu tinha saudade de algo que eu não sabia o que era. Eu sentia vontade de degustar algo que eu não sabia o que era. A minha alma desejava um negócio, uma beleza que eu não encontrava, ele era ateu.
Aí ele começou a perceber, se dentro do meu coração tem uma sede, uma busca por algo que transcende, ele era um intelectual, deve ser que eu fui criado para algo maior do que eu vejo. E ele escreveu um livro chamado Surpreendido pela Alegria. Quando ele se converteu ao Evangelho, a alegria brotou no coração dele. Ele viu a beleza da vida. Aí ele escreve as Crônicas de Nárnia, que é um livro de contos de fadas cristãos, para inspirar a imaginação das crianças e ver a beleza épica do Evangelho. Beleza do Evangelho. Então, na minha vida, nesse período assim da cidade, eu comecei a ficar mais sensível, mais poeta. Ver o belo da Bíblia, de Deus, do Evangelho, de Jesus Cristo, ser atraído pelo que é bonito, pelo que é bonito. João Wesley, depois que ele teve a conversão, que o coração dele foi criado na igreja, mas ele teve uma experiência do coração aquecido, ele escreveu um hino, que o hino era assim: Jesus, lover of soul, Jesus, amante da minha alma. Na hora de traduzir para o português, ninguém usa essa expressão amante. Querido da minha alma, né? Mas ninguém usa essa expressão, porque é aquele que ama. Amante não é que trai, é que ama, que gosta de amar, que apaixona-se pelo belo. E aí, nessa fase da vida, normalmente, quando você está se abrindo, você está se tornando isso, você se apaixona por uma mulher. Você se abre para o amor. Você se abre para um relacionamento, né? A conversão estética. Aí ele vai falar, o homem precisa aprender a amar. Intencionalmente, a ser romântico, a ser gentil, a ser poeta, a gostar da beleza. Ele precisa suplantar aquele coração de guerreiro com a poesia. E de todos os personagens bíblicos, ninguém encarna isso melhor do que Davi. Davi foi o maior guerreiro, ninguém ganhava dele numa batalha, o cara era bom de briga. Mas ele era um poeta, mavioso salmista de Israel, o poeta de Deus, que vê a beleza da criação. A gente precisa encarnar isso. E aí, como é que isso é ferido no coração da criança? É quando o menino gosta de arte, por exemplo, o pai fala, isso é coisa de menina. O homem não gosta disso, rapaz. Você já está ferindo. Ou gosta de música. A música vai despertando o sentimento, o coração, a beleza, a atração. Para com isso. O homem não gosta disso, o homem não é assim. Você está ferindo o coração. Às vezes você vai ter o menino que é mais sensível, mais poeta. Precisa fortalecer isso junto com o coração do guerreiro. Mas você não pode abafar essas coisas, você não pode podar, cortar, lançar fora, mas incentivar. E todo homem precisa desenvolver esse lado no seu coração. Cultivar o gosto pelo amor, pela beleza, pelo romance. E aí vai chegar uma hora que você vai gostar de ver coisas românticas. Você vai gostar de ouvir histórias de romance, disso daí você vai ficar ligado isso aqui. Então, como eu já estou expondo o meu coração e os meus gostos pessoais, eu não gosto de ficar expondo muito, mas tem um outro filme que também, quando você se desperta para a beleza e aí para o relacionamento, é um filme de guerra, mas tem o amor de um homem e de uma mulher. O Último dos Moicanos. Que quando os outros índios vêm para matar e para pegar a sua mulher, e ele precisa fugir e se lançar da cachoeira, para que pegue a mulher, vai levá-la prisioneira, ele vai voltar para salvá-la. Todo homem precisa de um coração selvagem para salvar uma mulher que precisa de proteção. E toda mulher, querendo ou não, ela quer ser protegida por um homem. Esse cara, antes de fugir, ele olha bem para ela assim e fala para ela assim, fique viva. Faça tudo, ele grita, fique viva. Porque eu vou te achar. Eu vou atrás de você. Eu vou te salvar. Pode confiar em mim, porque eu te amo. Eu vou atrás de você, onde você estiver. Eu vou te encontrar. Aquilo é a maior declaração de amor que eu já ouvi. Porque é isso que uma mulher precisa. De um homem que a ame e diz assim, eu vou fazer tudo para estar com você. E é isso que um homem precisa desenvolver no seu coração. Esse sentimento de proteção, de estar junto. E é isso que toda mulher quer. Ainda que o pessoal fique apregoando independência, toda mulher quer ser amada, protegida, se sentir protegida e segura por um homem que a ama. Que a ama. E esse filme faz isso. E um homem precisa despertar o seu coração. Precisa ser mais sensível.
apreciar o belo, apreciar a criação de Deus, apreciar o próprio amor de Deus como uma beleza extraordinária. O Evangelho, o amor de Deus por nós, Deus é o grande romântico, que nos corteja com bênçãos maravilhosas, que todos os dias dá dádivas para nós, é Deus nos cortejando, é Deus mostrando, eu amo você. Olha o sol brilhando, olha a natureza, eu amo você, você estava dormindo, eu estava preparando o dia para você, eu amo você. Aprenda a amar sua esposa, aprenda a valorizá-la, aprenda a cuidar dela, aprenda a ser sensível, aprenda a ser um amante, amar verdadeiramente, praticar o amor. Então, às vezes o coração de um homem é ferido por causa disso, porque é podado, é cortado e tal, e às vezes ele é levado para outros caminhos, mas quando ele é orientado, ele é direcionado para a mulher e para Deus e para a beleza, ele vai tendo um coração mais sensível, mais belo, e aí você precisa incentivar, por exemplo, a poesia, a música, a literatura, a boa literatura, as coisas boas, que o menino goste disso, que ele seja interessado por isso. Se ele não for muito dado a ações, um menino mais quieto, que ele goste de histórias, de aventuras, de beleza, do amor de um homem para uma mulher, do amor de Deus, do evangelho, da graça, da manifestação. Precisa incentivar esse aspecto no coração masculino. É isso que nós precisamos muito, num mundo tão violento. Então, aquela energia de guerreiro canalizada para a beleza, para lutar pelo bem, pelas causas justas, pelas causas de Deus, e por aí vai. E o menino precisa ser incentivado nessa área. Amém? Eu posso falar muitas coisas aqui mais, mas eu queria que vocês perguntassem e falassem alguma coisa. Os outros dois estágios são o de rei e de sábio. Rei e de sábio. Eu não vou falar hoje. E é quando o homem já está atingindo a sua maturidade. De rei e sábio. Eu queria parar por aqui, queria que vocês perguntassem, falassem alguma coisa que você sentiu, que você ficou na dúvida. Se você tem alguma questão, fique à vontade de falar agora. Sobre os 4 estágios que eu passei aqui. Uma mulher pode incentivar, uma mãe pode incentivar, pode orientar. Às vezes a gente pode assumir, quem é homem aqui, quem assumir a mentoria de um menino que não tem pai, que não tem um bom pai. Nós podemos fazer isso, nós podemos ajudar em relação a isso. É por isso que eu estou falando na escola dominical. Eu poderia falar só para homens, mas todos precisam saber dessa necessidade.